Bismillahirrahmanirrahim, assalatu wassalam ala nabiyya Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Em nome de Deus, o clemente e misericordioso, o mais clemente e o mais misericordioso, que as bênçãos de Allah estejam, de Deus, estejam com o profeta Muhammad, seus companheiros, familiares e seguidores até o juízo final. Para entendermos a morte como ela é entendida, como ela é compreendida dentro da religião islâmica, dentro do islamismo, nós precisamos entender as etapas da existência. Quais são as etapas da existência em que Allah subhanahu wa ta'ala, Deus glorificado seja o Altíssimo, compreendeu a existência das criaturas com raciocínio, né? Com ou sem livre-arbítrio, mas com raciocínio, que são basicamente, né, as criaturas, os anjos, né, ou seja, todos os anjos que são criados de luz, os djinns, que são criados do fogo, e os homens, que são criados da terra. Nesse contexto, as narrativas islâmicas, tanto no Corão, no livro sagrado dos muçulmanos, que é a palavra literal de Deus, passada pelo anjo Gabriel diretamente ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e também na Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na tradição do profeta Muhammad, nos é orientado, nos é explicado que todas as almas foram criadas há mais de 50 mil anos atrás, numa expressão de muito, muito tempo atrás, essa criação. E cada alma permaneceu nesse ambiente, nesse estado de criação apenas da alma, ou seja, não existe uma criação, uma fábrica onde Deus vai criando novas almas, todas elas já foram criadas. Então, as crianças que irão nascer, as criaturas que irão nascer já têm a sua alma, e essa alma vai ser soprada, no caso dos humanos, aos 120 dias, por volta de 4 meses, Allah subhanahu wa ta'ala envia um anjo que visita a mãe durante o seu sono e sopra pelo umbigo, esse anjo sopra pelo umbigo a alma desse indivíduo, desse ser humano. E aí, nesse tempo de gestação, uns 4 meses de gestação, essa alma ela se vincula ao corpo. Né? Ela se vincula ao corpo e nela são determinadas coisas fundamentais. Primeiro, a sua predestinação, né? O seu tempo aqui nesta vida, e a gente vai falar sobre a vida, ou seja, de onde nós estamos. A sua virtuosidade, se vai ser realmente uma pessoa virtuosa ou não, ou é aquela pessoa que, infelizmente, não tem virtuosidade, por mais que tenha uma boa criação, vários aspectos, ou até mesmo religiosidade, mas ela tem um problema de virtuosidade, e o seu sustento, né? Ou seja, se ela vai ser uma pessoa que vai ter abundância nesta vida, ou se é uma pessoa que Allah subhanahu wa ta'ala vai beneficiar ela com a misericórdia de dificuldades financeiras e até alimentares, e isso também é misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, a partir desse momento é vinculado a alma dessa criatura que já estava criada lá há mais de 50 mil anos atrás, há muito tempo atrás, e é vinculado ao corpo daquele bebê que está na barriga da mãe. E ele vai nascer, inshallah, né, e vai ter a sua vida. A partir desse momento, nós estamos aqui numa condição do que se chama Hayat Dunya, ou seja, é a vida mundana, a vida terrena, né? É essa vida que é passageira que nós temos aqui na Terra, né, nessa existência, para que nós possamos cumprir a adoração a Deus. O que é a adoração a Deus? É tudo que nós fazemos como ato de adoração a Ele, ou seja, se eu ajudo uma pessoa a partir do dinheiro que eu tenho com o meu trabalho lícito, isso também é adoração. A oração que eu pratico é adoração. O alimento que eu concedo como sadaka, como doação, é adoração a Deus. Tudo é ibada, ou seja, a ibada é a adoração a Allah subhanahu wa ta'ala, a Deus único, né? E o ato de adorá-lo é praticar o bem para si, para a sua família, para os seus vizinhos, para a sua comunidade e para todas as pessoas que você puder impactar com atos positivos. E esses atos são carregados desta vida, da Hayat Dunya, para a próxima etapa de existência, quando nós morremos, quando morre esta vida, né? Ou seja, então vamos voltar um pouquinho para trás. Nós temos a condição que um anjo soprou a nossa alma aos 120 dias de gestação da nossa gestação na barriga da nossa mãe, no ventre das nossas mães. Essa alma se vinculou ao corpo. A partir do momento que essa criança cresce, lá por volta de 7, 8, enfim, uma idade aproximada a isso, ela começa a não ter mais a pureza de uma criança. Ela já começa a ter uma maldadezinha, uma personalidade já começa a ser traçada. A gente sabe disso. Como que estabelece, o que adiciona-se a isso, né? Então nós temos o corpo, nós temos a alma e nós temos uma coisa que no Islã se chama de consciência, nefs-hur, né? Então nós temos a alma e nós temos a consciência. Essa consciência ela acompanha o indivíduo durante todo o tempo. Ou seja, quando nós dormimos, né, nós vamos ao sono, a nossa alma ela sai do corpo
e vai, enfim, fazer coisas do oculto que não nos são reveladas. Mas a consciência fica conosco, ela fica no corpo atrelada. É a nossa consciência, é o nosso estado de raciocínio. Então ela fica no nosso corpo, perfeito. Ela armazena tudo que a gente vai fazer e ela armazena todos os nossos atos, as nossas intenções. Então, né, é importante, todos os atos são julgados mediante as intenções. Então, a intenção, ela está na consciência. Quando nós morremos, quando chega o tempo determinado lá na barriga da nossa mãe, quando é soprada a alma e encerra-se esse período, né, e ninguém vai nem atrasar e nem adiantar um segundo, no tempo determinado por Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quando acontecer esse período, o que acontece? O corpo, né, ele morre, ele morre. Essa consciência, ela é fundida na alma e se torna uma única coisa. A consciência faz parte, a partir desse momento, da alma. E nessa condição, a alma ela vai para a Hayat Barza, ou seja, a vida intermediária. Essa vida intermediária é o tempo de existência, que pode durar um dia, uma hora, um segundo, 100 anos, 1000 anos, só Deus sabe, o tempo de Allah é diferente do nosso tempo nesta dimensão que nós estamos. Então, Hayat Barza, ele é carregado. O que acontece com esse corpo? Esse corpo ele é enterrado. Ele é enterrado. E como é que é feito o enterro na religião islâmica? O corpo ele é preparado, ele é devidamente lavado com respeito pelos familiares, que têm permissão para lavá-lo, sendo ele homem ou sendo ele mulher. Então as mulheres lavam, as senhoras lavam o corpo de uma mulher e os homens lavam o corpo de um homem, né? Sem nem mesmo sequer ver a sua parte íntima. Após esse preparo, ele é enrolado numa mortalha e ele é enterrado sem caixão, né? Enterrado sem caixão. Então, a partir desse momento, então, ali fica o corpo. Na Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz que uh, o indivíduo que morreu, ele acorda, ele desperta na sua cova como se estivesse despertando de um sono, e a ponto dele conseguir ouvir os últimos passos da última pessoa se afastando da sua cova. E aí ele é visitado por dois anjos, Ankh e Nakir. Esses dois anjos vão perguntar para ele, vão questionar sobre três perguntas. Quem foi o seu Deus? Quem foi o seu Senhor? Qual foi a sua religião? E a quem você seguiu? A qual mensageiro você seguiu? As pessoas irão responder. Por isso que cada qual é julgado mediante a mensagem que recebeu, o Deus que seguiu, ou a quem associou a divindades, e também o mensageiro que seguiu, ou os mensageiros que seguiu. Então, a partir daí, ele começa a ter além disso, o que ele leva? Ele leva todos os atos que ele conseguiu acumular dentro da Hayat Dunya. Os atos bons e os atos ruins, eles contarão para ele na Hayat Barza, e também contarão para o juízo final. A partir disso, ele tem um avistamento, uma degustação a respeito do que ele vai desfrutar, de castigo ou de bênção, de castigo do inferno ou de bênção do paraíso, na sua própria cova. E vai durar o tempo determinado por Allah Subhanahu wa Ta'ala dentro do seu merecimento. Ele não leva riquezas, ele não leva filhos, ele só leva o quê? A súplica de um filho virtuoso. Ele consegue receber essas dádivas, essa bênção, essa oração, benefícios dessa oração dos filhos virtuosos que ele tenha deixado e ele tenha orientado. E uma coisa que nós especificamos chamada Sadaka Jaria, ou seja, uma doação que ela é perpétua, ou seja, de repente um livro que ele deixou de conhecimento, ensinamentos que ele possa ter cultivado, uma entidade que ele tenha construído, enfim. Isso também é importante e ele consegue receber isso como benefício dentro da Hayat Barza e também no juízo final, até o juízo final. E no momento do juízo final, quando chegar o juízo final, e chega para toda a humanidade, muçulmanos, cristãos, seja quem for, nós seremos despertados desse estado da Hayat Barza, voltaremos à condição de matéria do nosso próprio corpo, e para quem duvida que isso possa acontecer, o mesmo que criou o corpo humano é quem vai recriar como da vez primeira. Então, não há dificuldade para Allah Subhanahu wa Ta'ala. E aí, cada qual seguirá para o seu juízo final, onde cada uma das fileiras serão julgados mediante o que receberam de informação, mediante o Deus que adoraram, a religião que praticaram, o livro que seguiram e o mensageiro que ouviram. Que Deus abençoe a todos. Assalamu alaikum.